Amém. Nossos irmãos que estão agora visualizando, entrando nesta live, te convidamos para você conosco cultuar a Deus. Neste momento estaremos dando início ao nosso culto na direção dos adolescentes. Nesse momento convidamos nossos irmãos a se colocar de pé. Amém. A nossa irmã Leandra pode vir para cá, sentar aqui do nosso lado. Colocar uma adolescente como representante nosso. Amém. Estaremos orando. Logo mais, nossa irmã Leandra estará cantando 3 louvores ao Senhor, 3 hinos da harpa. Amém. Senhor Deus Pai, Senhor Deus, te pedimos, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida, meu Pai. Compadece-te de nós, Senhor Deus, porque nós necessitamos, nós dependemos de Ti. Meu Deus, oramos agora, Pai, para que Tu possa nos ajudar nesse momento de dificuldade, momento de clamor, momento de súplica. Meu Deus, neste culto levantamos as nossas vozes, Senhor Deus, para falar contigo. Meu Deus, que o Senhor Deus possa falar no coração de cada um, desde o levita até o pregador e até a palavra. Meu Deus, que teus filhos, Pai, que estão nesse momento compartilhando conosco deste culto, que eles possam cultuar a Ti, Senhor Deus, nas suas casas, que eles possam receber a Tua palavra, o refúgio e o amor eterno. Em nome de Jesus, amém. Nossa irmã Leandra. Cumprimento a todos. Gostaria de chamar a irmã Jéssica para louvar o hino da harpa juntamente comigo. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Vamos então ao hino de 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face dourada de Jesus verei, com alegria amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha
Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva maná, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muita fonte de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber, mas são sistemas de poços imundos, que água viva não podem conter. Água sairá, viva manada, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar, mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Águas sairá, viva manada, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia, ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Águas sairá, viva manada, da fonte que abriu o Senhor, águas correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Vamos entoar o hino número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar.
Glória a Deus. Firmes na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de estar mais uma vez na casa do Senhor. Você que entrou agora na nossa live, você seja bem-vindo para ouvir mais uma palavra do Senhor. Hoje, culto na direção dos adolescentes, com participação de alguns obreiros que têm nos apoiado na obra do Senhor. Neste momento, estaremos entrando na parte da palavra, onde estaremos lendo em Romanos. Romanos, capítulo 12. Amém. Estaremos trazendo essa leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 12. Estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor, de estar meditando. Estamos felizes porque nós temos nos despertado, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de mau período, que vivenciamos, nós temos nos manifestado de alguma forma. E eu tenho certeza que você que não está vindo aos templos, não tem tido a nossa mesma comunhão de estarmos reunidos, mas você tem feito algo para Deus. Não deixe de estar em casa só mexendo no celular, fazendo as suas coisas diárias, mas procure um vizinho aí mais próximo. Fale de Jesus, fale que Jesus está na causa, que nada vai acontecer, amém? Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor Deus Pai, obrigado, meu Deus, por esta palavra. Meu Deus, sabemos que nós somos dependentes de Ti. Senhor Deus, te faça presente, Senhor Deus, na abertura deste culto. Meu Deus, manifesta a Tua presença. Fala aos nossos corações, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que hoje precisam de uma oração. Entra com providência, meu Deus. Abençoa o culto dos adolescentes. Todos aqueles, Senhor Deus, que hoje estão neste mundo. Não deixa que eles se percam, mas que eles encontrem a luz no fim do túnel. Mas em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Amém. Então está aberto o nosso culto neste momento. Já de antemão estaremos iniciando as oportunidades com a nossa irmã Leandra. Estará trazendo um louvor a Deus mais uma vez. Hoje ela é a nossa cantora hoje, abençoada, amém? Amém? E você continue adorando ao Senhor. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Comigo não há como você vencer, sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você, mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos
para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu teu Deus. Se fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verá livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem paredes, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Amém. Amém. Nosso irmão Edilson, um dos nossos obreiros, que tem contribuído na obra do Senhor, estará trazendo algo da parte do Senhor neste momento. Nós desde já agradecemos a presença do nosso auxiliar Edilson e o nosso presbítero Cláudio, que se fez presente neste culto e será o canal de bênção para este culto, amém? Nosso irmão auxiliar Edilson estará trazendo algo do Senhor, viu? Glória a Deus, aleluia. Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, é um momento de alegria, nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo o sempre. Sou grato pela oportunidade, pela confiança que nos foi confiada, por isso estamos aqui, para engrandecer, porque só Ele merece toda a honra e toda a glória. Se tratando de um culto de adolescente, é momento de nós estarmos muito felizes, porque é onde, desde criança e adolescência, até a juventude, nós devemos ensinar a trilhar os caminhos que é correto, ensinar a palavra de Deus. De criança é que a gente começa a ensinar. Glória a Deus. Quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra no Salmo 119, verso 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista responde: observando conforme a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, o salmista está perguntando como purificar o jovem o seu caminho. E
E o salmista vai responder: observando conforme a tua palavra. Glória a Deus. Então, os jovens, os adolescentes, para purificar o seu caminho, para viver em santidade, tem que observar a palavra do Senhor, para purificar. Sabemos que hoje vivemos momentos difíceis, a qual a mídia ensina coisas erradas, a qual a televisão ensina coisas erradas, a qual a televisão ensina até a pornografia. Então nós temos que estar alicerçado na palavra. Nós não temos que nos conformar com este século. Não podemos nos conformar que as nossas crianças, com nossos adolescentes, com os nossos jovens ficam trilhando as coisas erradas. Aleluia. É por isso que nós temos que ensinar. Então o jovem, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa ler a palavra. O adolescente, ele precisa ter o desejo pela palavra, ele precisa orar, ele precisa ler, ele precisa meditar. Ele precisa ter o nosso apoio dos pais, glória a Deus, dos tios, as pessoas mais próximas, que conhecem, que são servos do Senhor, glória a Deus. Então nós precisamos ensinar. Vivemos momentos difíceis. Muitas vezes nós surpreendemos com as crianças, com os adolescentes, porque muitas vezes ouvimos coisas das bocas dos adolescentes, das crianças, que nós muitas vezes não acreditamos. Senhor, será que isso está acontecendo? Muitas vezes ensinamos o que é certo, mas o mundo ensina errado, o colégio ensina errado, as amizades ensinam errado. Por isso nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. No nosso adolescente precisamos sim estar de olho, estar olhando realmente o celular. Nós precisamos. Vivemos em tempos que os adolescentes, muitas vezes as crianças acham que eles têm autoridade e nós não podemos observar o celular dele. Não, irmãos, nós como os pais, nós temos autoridade sim. Quando você vê um adolescente ou um jovem, coloca a senha no seu celular, está errado, isso não é aceitável. Porque o servo de Deus, eles têm que estar, é um livro aberto. Não, está errado, precisamos sim, glória a Deus. É a palavra do Senhor, vai dizer mais, glória a Deus, aleluia. Vai dizer em Efésios capítulo 5, diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem paivoeces, nem chocorrice, que não convém, mas ante a ação de graças. A palavra do Senhor está dizendo que no meio de vós, principalmente no meio do adolescente, que é a base, que vai conhecer, que vai ter uma família, não pode ter palavras vãs. E hoje nós vemos cada coisa, aprende no colégio. A nossa boca, a boca do servo do Senhor, tem que sair palavras maravilhosas, tem que sair palavra de amor, a palavra do conhecimento de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 3:11 que de uma rocha tem que sair água, não pode sair água amarga. Então da boca de um adolescente, de uma criança, tem que sair coisas maravilhosas, coisa boa, falar de Jesus, dizer que Jesus é o Senhor. E até disciplinar quando vê uma coleguinha falando coisas erradas, dizer: ei, não faça isso não, que o Senhor Jesus está muito triste. Nós como seres humanos e pais, quando vimos a atitude de um adolescente, de uma criança, trilhando o caminho errado, ficamos tristes. Imagina o Senhor, imagina o Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus, nós temos que estar alicerçados, que o adolescente tem que estar alicerçado na palavra, glória a Deus, aleluia. Não é na frente da televisão, não é assistindo Malhação, não. Malhação ensina coisas erradas, ensina os jovens a se prostituir, ensina a juventude, ensina os adolescentes a namorar antes do tempo. Não, está tudo errado, não é a televisão, não nos conformamos com esse século. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Essa é a minha palavra nesta noite, que fica para os adolescentes. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Você possa continuar adorando ao Senhor, bendizendo ao seu santo nome. Amém. Estaremos louvando ao Senhor com um hino.
tem por título Poderoso Deus. Amém? Ao que estar assentado no trono, seja o louvor pelo século do século. Que você possa adorar conosco neste momento de adoração. Pare um momento, reflita. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje. Será que não é tempo de nós refletirmos sobre a tua aliança com Deus? Porque Ele é poderoso, Ele cura, Ele levanta, porque nenhuma folha sequer cai sem a permissão dEle. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estar assentado, aleluia, no trono, e o Cordeiro pelo século dos séculos. A Ele a honra, a Ele a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. E você possa cantar ao Senhor: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você possa louvar o Senhor, poderoso Deus. Reflita, é tempo de reflexão, é tempo de reflexão. Pense, haja, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso adolescente Miqueias estará trazendo algo da parte do Senhor. E você, meu irmão, não pare de buscar ao Senhor. Não veja esse tempo difícil como uma dificuldade, mas veja que tudo o que acontece é permissão de Deus. Amém? Glória. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos em Salmos 112. Felizes aquele que teme
a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Aqui diz que todos que, quando for falar a palavra do Senhor, fale com certeza, com amor. Não vá só por ir mesmo, porque o irmão chamou, porque a misericórdia de Deus é para sempre. Glória a Deus, a misericórdia de Deus é para sempre. Amém? Nosso adolescente Miqueias passou uma temporada fora, mas com muito choro, choramos muito, mas ele está de volta. Um dos nossos adolescentes também que tem se destacado na obra do Senhor, não tem colocado dificuldade para fazer a obra do Senhor. Vivenciamos, é complicado, não é fácil estar na presença do Senhor, porque é muito fácil estar na casa do Senhor e dizer, eu sou crente, mas não faz da maneira correta, não serve a Jesus da maneira correta. Aquele que também segue a Jesus, ele verdadeiramente, ele tem que ler a palavra, ele tem que manusear a palavra do Senhor, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que entoar louvores ao Senhor, ele tem que aprender não só a entoar louvores, mas saber uma adoração, uma oração. Nós, o conjunto Eloí, nós somos gratos a Deus por estar trabalhando com Ele, porque eles têm tido propósito no coração. Lembro diversas formas ou maneiras que estávamos reunidos. Lembro-me agora, quando estávamos reunidos, eu e os adolescentes, da tarde, onde nós buscávamos o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que alguns estavam precisando, outros desanimados, outros dependentes, e a gente orando de segunda a sexta, e eu sempre falando, qual é o propósito de vocês? Vocês têm que ter um propósito. Nós temos um propósito, mas qual é o teu propósito? O nosso propósito junto aqui é de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu estou com vocês, mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo aqui, porque todos nós temos um significado na terra. E naquele momento, naquela sexta-feira, nós vimos o agir de Deus. Nós vimos o agir de Deus no nosso meio, onde tem aqueles adolescentes, eles começaram a adorar, a falar com Jesus, falar com Deus, e eles começaram a receber. Outros foram batizados e outros conseguiram um renovo no Espírito Santo de Deus. E assim eu te falo, você que está não só nos vendo, mas que está participando, porque se você está nos ouvindo, você está participando. Da mesma forma que eles buscaram, eles colocaram no coração um objetivo, você também pode. Essa luta de hoje que nós passamos e nós vivenciamos, é só para provar a nossa fé. Qual é a tua fé diante de Deus? Qual é a tua força? Amém? Glória a Deus. Jéssica, oportunidade? Amém? Glória a Deus. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Momentos em que vivemos hoje, passamos por um momento muito difícil. Mas sabemos que nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. E nós devemos permanecer firme com o Senhor, porque Ele tem nos ajudado até hoje. Então não é momento de nós entristecer o nosso coração, não. Nós temos que permanecer firme no Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado e vai continuar conosco. Confia no Senhor e tudo Ele fará por nós. Amém? Glória a Deus. Tudo Ele fará por nós. Amém? Nossa cantora, Leandra, estará com mais uma oportunidade. E já nos aproximamos da palavra do Senhor, onde o nosso presbítero estará trazendo algo de Deus. Logo após a nossa cantora, já estaremos aos momentos da nossa palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Presbítero Cláudio estará agora trazendo a palavra do Senhor. Amém?
Amém? Estaremos fazendo uma oração com nosso auxiliar Edilson. Estará fazendo essa oração pelo e a oportunidade já é dele. Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso ministrante nessa noite. Para que a nossa oração tenha êxito, precisamos estar todos só num só propósito, união. Isso é a igreja. Pai, nesta noite, Senhor, queremos entregar o Teu Filho nas Tuas mãos, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Coloca a palavra nos seus lábios, Senhor. Meu Deus, dê sabedoria, Senhor, para que Ele venha, Senhor, ensinar, Senhor, esses adolescentes, Senhor, com temor na Tua palavra, Senhor. Oh Deus, usa Ele poderosamente. Desde já nós te pedimos e te agradecemos por fé. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus possa abençoar as vossas vidas. Nós temos aqui uma equipe abençoada ao nosso lado, uma equipe de apoio, apoiado pelo Ian, Lucas, nosso querido Bezaliel e o nosso querido Felipe, coordenador de adolescente. E estamos com a nossa cantora oficial, cantando aqui para a glória do nome do Senhor Jesus, nosso querido auxiliar José Edilson, que também está nos apoiando e apoiando esse grupo, o grupo de adolescentes. E o nosso culto hoje é um culto direcionado para Deus, e que também está na direção dos adolescentes. O nosso culto é um culto para engrandecer ao nome do Senhor, o nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Estamos alegres pela oportunidade que Ele tem nos concedido na noite desse dia de estarmos juntos reunidos. E você que está do outro lado da tela, na sua casa, acompanhando este culto, eu convido você nesse momento, com a graça de Deus, se você estiver um exemplar da Bíblia ao seu lado aí, e quiser compartilhar conosco, porque nós estaremos ministrando uma palavra ao coração da igreja, diretamente do trono da graça de Deus ao coração da igreja. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra que poderá ajudar você e nos ajudar a prosseguir nessa caminhada, nessa jornada, enquanto nós passamos por esse momento em que a igreja não pode estar totalmente 100% reunida, mas estamos atravessando esse momento crítico da história da humanidade. A igreja está vencendo, a igreja está equilibrada na presença do Senhor. A igreja é um diferencial em que podemos ter a certeza que a vitória é mais do que certa. E se você concorda comigo, diga amém aí, aonde você está na sua casa, e os demais que estão aqui conosco. Glorifique ao nome do Senhor, porque a palavra nessa noite, ao nosso coração, é algo tremendo, aonde Deus estará nos ensinando e falando ao coração do seu povo. Atos dos Apóstolos, eu convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia. Atos dos Apóstolos, é a mesma leitura que eu fiz 5 dias atrás, quando o pastor Reginaldo estava aqui ministrando na sexta-feira. Foi a mesma leitura oficial em que eu li. E eu quero refrisar nessa noite essa mesma palavra, porque já vem dias que nós estamos meditando nessa palavra, e eu creio que Deus vai falar ao vosso coração. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Estaremos lendo 5 versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 1, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João.
E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Os dias dos asmos aqui, queridos, era a véspera da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Podeis se assentar, quem tem assento, sente na sua bancada ou na sua cadeira. E você que está nos acompanhando nesse momento, nós queremos dizer para você que você é o alvo de Deus nessa noite. Os que estão aqui presentes também é o alvo de Deus com essa palavra. A Bíblia está nos dizendo aqui, queridos irmãos, Herodes estendeu as mãos sobre alguns para os maltratar. Essa palavra é uma palavra muito forte. Maltratar o povo de Deus, maltratar a igreja, judiar da igreja, fazer com que a igreja sofra. Evidentemente, nós podemos imaginar aqui que Herodes não sabia com quem estava lidando, qual o povo que ele estava mexendo, qual o povo que ele estava tocando. O livro do profeta Zacarias diz que ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus, porque essa menina, esse povo, ele tem um dono. Esse povo tem um selo. Esse povo, que se chama igreja, irmã Jéssica, é guardado pelo Senhor, tem a proteção de Deus. Herodes, na sua ignorância, nós podemos entender aqui que ele não sabia em quem estava tocando, não sabia quem estava aprontando. Assim como Moisés estava lá no Egito junto com o povo de Israel, e Faraó escravizava o povo, ou mantinha escravizado o povo lá no Egito, ele não sabia com quem estava lidando. Mas o tempo se passou e um dia ele descobriu quem era o Deus dos hebreus, quem era o dono daquele povo. Um dia ele descobriu. E aqui também não é diferente. Nós podemos perceber que Herodes aqui, pela sua ignorância, falta de conhecimento, ele não sabia com quem estava mexendo. Porque o texto em que o nosso amado Lucas, nosso amado irmão médico Lucas, historiador também, ele escreve dizendo que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, para judiar da igreja. Mas a pergunta nessa noite, para você que está em casa: quem é Herodes? Quem era esse Herodes aqui que a Bíblia está se referindo? Quem era este homem, esse monarca, esse regente, esse governador em que se refere a Bíblia Sagrada? Existe pelo menos 6 citações de Herodes dentro da Bíblia, desde Mateus, passando por Lucas, Atos dos Apóstolos, até o capítulo de número 26, por aí em Atos dos Apóstolos. Existe pelo menos 6 Herodes dentro da Bíblia. E algumas pessoas, talvez por buscar conhecimento, talvez não saiba discernir quem é este Herodes aqui. O primeiro Herodes que nós vamos entrar aqui em detalhe, porque as pessoas geralmente confundem
por não ter conhecimento de quem se retrata esse Herodes, nós podemos distinguir ou destacar aqui nessa noite o Herodes o Grande. Os irmãos lembram de Herodes o Grande? O primeiro Herodes que a Bíblia se refere a ele aqui, trata-se daquele Herodes, aquele Herodes mesmo, aquele que reconstruiu ou reformou o templo de Zorobabel, ali do profeta Zacarias, falando sobre Zorobabel que construiu o templo e depois, mais tarde, ele foi derrubado. Esse Herodes aqui que a Bíblia está falando, esse primeiro Herodes, foi o mesmo que reconstruiu o templo de Zorobabel. É o mesmo Herodes da época quando Jesus nasceu. É o mesmo Herodes que quando Jesus nasceu e ele soube que o menino já tinha nascido, ele então mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. É o primeiro Herodes que eu estou falando aqui. Não é esse aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É o primeiro Herodes que eu estou me referindo, trazendo à memória dos irmãos que existe pelo menos 6 Herodes dentro da Bíblia. Foi o mesmo Herodes, esse primeiro que eu estou falando, foi o mesmo que recebeu os 3 reis magos do Oriente. E ele dando conselho para ele, para quando encontrasse a criança, trouxesse notícia, porque também ele queria visitá-lo. Na verdade, os irmãos conhecem muito bem a história, que ele não queria honrá-lo ou reverenciá-lo. Na verdade, o íntimo dele era matar o menino Jesus. Então, o primeiro Herodes que a Bíblia se refere aqui é o Herodes o Grande. Ele governou todo Israel, toda a Palestina naquela época. Não havia divisão de hierarquia. Ele unicamente reinou, regeu e governou a Palestina naquela época sozinho. Mas o tempo passou e esse rei Herodes morreu. Quem assumiu o trono agora? O trono agora foi dividido, irmãos, em 3 partes. Existe a descendência, existe a geração do Herodes o Grande. Existe o Herodes Arquelau, o Herodes Antipas e existe o Herodes Filipe. Esses 3 homens, eles são filhos do Herodes o Grande, esse que morreu. Ele viveu num período de 37 a.C. até 4 depois de Cristo, esse Herodes Grande. E depois que ele morreu, então seus filhos assumem cada província. O Herodes Filipe, o Herodes Arquelau e o Herodes. Esses homens reinaram durante um processo de tempo. Então nós vamos contabilizando com esses 3 homens aqui 4 Herodes, certo? Os irmãos estão conferindo aí. Só repartindo, esmiuçando um pouquinho aqui esse primeiro. Está dizendo que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Talvez alguns irmãos, por não ter conhecimento, como eu já falei anteriormente, pode pensar que esse Herodes é o mesmo que aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. É o mesmo que mandou decolar João Batista, tá? E esse não é o Herodes, é outro Herodes. Muito bem. Herodes Antipas governou a Galileia, Pérea, no ano 4 a.C. até 39 depois de Cristo, irmão. Só para os irmãos terem uma ideia. Na Bíblia, ele é mencionado como tendo muitos problemas com João Batista. E amando da esposa, mandou decapitar João Batista. Jesus, em um versículo, chama de raposa. Lá em Mateus, capítulo 14 de Mateus, Jesus chama ele de raposa velha, tá? É um dos Herodes que é referido dentro da Bíblia. Herodes Filipe governou a parte nordeste ao mar da Galileia, ou seja, a Itureia, Gualatinides, Boteneia, Trancodes e Auritinite, durante os anos de 4 a.C. até 34. A Bíblia se refere a esse Herodes chamado Herodes Filipe em Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 1. É uma referência que se faz. Quero
deixar isso aqui repartido para os irmãos, porque eu quero chegar no quinto Herodes, para os irmãos entenderem que esses Herodes que tem dentro da Bíblia não é um só. Eram praticamente 6 Herodes que existiram dentro da Bíblia. Aí eu quero dizer para você nessa noite que após os três filhos de Herodes o Grande governarem, e eles acabaram a regência dele, eles morreram. Aí então assume o Herodes, chamado Herodes rei Agripa, irmãos. Agripa I. Foi esse Herodes aqui, que na leitura que nós lemos, foi esse Herodes que mandou matar a Tiago, irmão de João, como está dizendo aqui no versículo de número 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Se você for olhar lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 2, você vai encontrar essa passagem bíblica. Mateus capítulo 10, versículo de número 2. Você vai encontrar essa passagem bíblica se referindo de Tiago, irmão de João. Muito bem. Então nós podemos entender que existe 6 Herodes na Bíblia. Primeiro, o rei Herodes o Grande, o que reconstruiu o templo em Jerusalém, que Zorobabel tinha construído alguns anos atrás. Os seus 3 filhos, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe. E por fim, o rei Herodes Agripa I, que foi justamente esse Herodes aqui que mandou matar Tiago. E depois temos o outro Herodes, que é o 6º Herodes, que se encontra lá em Atos Apóstolos, quando Paulo está pregando e testificando, dando testemunho do que Deus fez na vida dele. E ele diz aquela frase famosa que nós conhecemos, que Herodes falou para Paulo, dizendo: quase, Paulo, que tu me convence a ser um cristão. Então existem 6 heróis na Bíblia, em que a Bíblia se refere em relação a ele. A pergunta que também eu quero deixar aqui para a igreja, em relação ao ensinamento dessa noite: quem era esse Tiago? Quem foi esse Tiago que morreu? Porque o versículo 2 está dizendo: matou a espada Tiago, irmão de João. Quem era esse Tiago? Existem 2 Tiagos, discípulos de Jesus. Se os irmãos forem às margens do mar da Galileia, você vai ver Jesus chamando Pedro, André e Tiago: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. Jesus chamou primeiro a Pedro e depois André. Quem era André? André era irmão de Pedro. E depois Tiago. Tiago era pescador por profissão. Esse primeiro Tiago. O segundo Tiago é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. A Bíblia diz que eles estavam consertando as redes. Tiago e João estavam consertando as redes, filho de Zebedeu. Mateus 10, versículo 2, se me falha a memória, vai falar sobre ele. Esse Tiago é justamente esse Tiago aqui que foi morto à espada. Dos primeiros apóstolos, ele, o primeiro mártir, entenda bem que eu estou falando aqui nessa noite, foi o apóstolo Tiago, o primeiro mártir. Porque você pode confundir e estar dizendo: não, irmão Cláudio, está errado. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Eu não estou falando de apóstolo como Estevão, estou falando do apóstolo Tiago. Estevão era um discípulo, era um crente da igreja, no início da igreja primitiva, que morreu apedrejado. Eu estou falando de apóstolo. E o primeiro apóstolo a morrer, mandado por Herodes, o quinto Herodes que eu estou me relacionando aqui, o rei Agripa, foi Tiago, o primeiro dos apóstolos a morrer, irmã Jéssica. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar à conclusão no versículo de número 5. Mas primeiro eu preciso passar pelo versículo 1, versículo de número 2 e o versículo de número 3. O versículo de número 3 diz que: e vendo isso que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro
e era os dias dos asmos. Aqui eu quero parar um pouquinho. A Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que o agrado desse Herodes, que mandou matar Tiago, que perseguia a igreja, que maltratava a igreja, que fazia com que a igreja sofresse, ele fez o agrado do povo. Quantas vezes, quando alguém se levanta contra a igreja, algumas pessoas batem palma, algumas pessoas o aplaudem. Quando a igreja é perseguida, irmão Edilson, as pessoas que não têm Deus na vida credibilizam as pessoas que perseguem a igreja. Mas como eu falei anteriormente no começo, eles não sabem com quem está mexendo, porque a igreja tem um dono. E o próprio Jesus testificou lá em Cesareia de Filipe: edificarei a minha igreja. Jesus disse que ia edificar a igreja. E Jesus edificou a igreja, e ela foi inaugurada no Pentecoste. Essa igreja, ela foi inaugurada no Pentecoste. Jesus inaugurou a igreja em Pentecoste. Ele edificou a igreja, ele levantou a igreja, ele preparou os discípulos, ele preparou 12 homens, ou melhor dizendo, vamos descartar o vamos, ele preparou 11 homens para ser o alicerce. E os mais chegados do nosso amado e meigo Nazareno era Pedro, Tiago e João. E por que Herodes mandou matar Tiago? Porque Tiago era um dos alicerces da igreja. Ora, matando um dos representantes da igreja, automaticamente a igreja ficaria desestruturada. Alguns crentes medrosos, alguns crentes que não oram, alguns crentes que não jejuam, matando Tiago, ficaria com medo e logo poderia abandonar a fé. E a Bíblia está dizendo aqui que ele agradou ao povo, aqueles que eram contra a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas falam da igreja? Quantas pessoas perseguem a igreja? E nós sabemos que tem um por trás dessas pessoas. Nós sabemos que tem uma batalha espiritual. Nós sabemos que tem uma batalha invisível, batalha cercando o mundo em que nós vivemos. Nós sabemos que existe alguém por detrás de tudo isso. Herodes foi usado para perseguir a igreja, maltratar a igreja e matar um líder da igreja chamado Tiago, filho de Zebedeu. E só para deixar bem claro, existia o outro Tiago que era filho de Alfeu. Entendeu? Existia dois discípulos, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, em que Lucas está se referindo aqui, que Herodes mandou matar a espada. Tiago, irmão de João, Mateus capítulo de número 10, versículo 2, você pode conferir lá depois. Se eu estiver errado depois você me corrige. Então agradava a Herodes maltratar a igreja e também matar um dos líderes. Quem somos nós na igreja? Auxiliar José Edilson. Quem somos nós na igreja, Felipe? Você está subindo de degrau após degrau para chegar lá um dia, talvez, quem sabe, esses líderes que Deus tem levantado dentro da igreja, como pastor da igreja, como presbítero da igreja, como diácono da igreja, como auxiliar da igreja. Algum dia alguém vai subir um cargo de liderança. E quem é que Deus vai colocar como cargo de liderança para levar a igreja à frente, para alimentar a igreja? É alguém que seja confiável, é alguém que tenha coragem, é alguém que tenha dinâmica, é alguém que tenha empenho, dedicação para fazer com que a igreja ande. E vai existir os opositores que vão querer matar esses líderes, que vão querer cansar esses líderes. Herodes matou um líder da igreja chamado Tiago, e vendo que isso agradar o povo, também mandou prender a Pedro, para que depois dos dias dos pães asmos, logo depois da Páscoa, pudesse matar Pedro também. Matando esses dois homens, a igreja ficava desestruturada.
Só que ele não sabia que o Deus do céu, que estava na cova dos leões com Daniel, foi o mesmo Deus que mandou o anjo tirar Pedro da prisão. Ele não sabia disso. Existem líderes na igreja que têm preocupação com a igreja. Existem líderes da igreja que foram levantados por Deus e que não vai abandonar a igreja. Existem líderes da igreja, homens com coragem, determinação, que foram levantados por Deus. Vem a morte, vem a prisão, vem a perseguição, mas eu tenho certeza que Deus ainda conta com homens corajosos, destemidos, determinados, prontos para levar à frente essa obra, e se por fim até morrer em prol da obra e do evangelho do reino de Deus. Jesus sabia quem é que tinha levantado para fazer a diferença. Jesus sabia com quem homens ele tinha contado durante 3 anos e 6 meses. Jesus sabia quem eram os homens de confiança da igreja. Jesus sabia quem eram os homens que iam à frente, avante, não ia recuar, não ia voltar atrás, não ia abandonar a igreja, não ia jamais abandonar a fé. Homens destemidos, corajosos como Tiago, Pedro e João, eram homens que Deus tinha escolhido, Felipe. Aleluia. Você pode dizer nessa noite para mim, os auxiliares que estão aqui, e até os diáconos: eu sou apenas um auxiliar, eu sou apenas um diácono, eu sou apenas um serviçal da igreja, eu apenas carrego o banco, eu apenas zelo da igreja, eu apenas capino o quintal, à frente da igreja. Mas quem sabe um dia Deus vai te colocar na frente de uma liderança de uma igreja. Quem sabe, Felipe, esse pequeno rebanho de adolescente não é uma preparação para ser um grande pastor no futuro, de uma grande igreja, 100 membros, 200 membros, 400 membros. Quem sabe não é apenas uma preparação, e Deus requer que homens corajosos, destemidos, estejam na frente da igreja, ainda que venham lhe tirar a vida, mas você vai honrar. Como disse Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha convicção de salvação, Paulo tinha convicção de céu, Paulo tinha convicção daquilo que ele tinha feito em prol do reino de Deus, pregado, ensinado, ganhado alma. Paulo tinha convicção de quem ele era. Se nós formos olhar no Antigo Testamento, homens que Deus escolhera, homens que Deus capacitou, homens que Deus trabalhou, lapidou para tomar a frente de liderança. Não é um cargo, não é uma posição eclesiástica que vai dizer que você é um corajoso ou destemido. Você pode até ter uma função de presbítero, de pastor, de diácono da igreja, auxiliar, mas quando vem a crise você abandona a igreja. Quando vem a crise você deixa tudo de lado. Quando vem a crise você corre. Quando vem a crise você se acovarda e afasta. Para mim você é um daqueles que se acovardou quando Gideão chegou no campo de batalha, chegou no arraial e disse: olha, quem for medroso, covarde e tímido que pode voltar para casa. Com esses Deus não conta. Deus conta com esse Pedro que está preso. Deus conta com esse Tiago que foi morto. Deus conta com esse João que anos mais tarde foi levado à ilha de Pátio, foi jogado numa caldeira de azeite fervente, mas mesmo assim não negou a fé, mas mesmo assim não deixou de liderar a igreja, mesmo assim não deixou de testemunhar de Jesus, mesmo assim a sua vida estava dependente dele, ainda que no deserto, ainda que dentro de uma ilha, mas ele estava encorajado, enfrentando os desafios, enfrentando as feras, os leões, os bichos selvagens. Deus conta com homens dessa natureza. Não pense em você, meu irmão, amigo, ou qualquer pessoa, ou os irmãos que estão ouvindo nessa noite, nessa live, estão por detrás aí dessa pequena tela. Deus conta contigo nos momentos de crise. Deus conta contigo nos momentos de desafio. A igreja enfrentou desafio desde o princípio do seu nascimento. Foi perseguida, mataram Estevão, mas ela nunca deixou
e nunca abandonou o meigo nazareno e nunca abandonou a fé, diácono Felipe. Porque era uma igreja destemida, era uma igreja que sabia que estava crendo. Mas o inimigo por detrás desse homem chamado Herodes matou uma das colunas, matou uma alicerce, um marco chamado Tiago. Ora, vamos atacar o líder, vamos atacar os líderes, vamos matar os líderes. Matando os líderes, a igreja se desfaz. Matando os líderes, a igreja desaparece. Ei, você que já está há 2 meses nessa quarentena, eu sei que muitos estão fervorosos aí. Eu sei que muitos estão com saudade de voltar para esse santuário. Eu até vejo pelos olhos da fé que vai haver um Pentecoste quando nós nos reunimos aqui. Eu até vejo pelos olhos da fé que no primeiro louvor, que no primeiro hino, que no início da palavra, crentes vão pular aqui cheio de alegria, porque voltaram a cultuar novamente. Mas eu vejo também outros que estarão se reconciliando aqui, pedindo misericórdia, pedindo que Deus use de perdão, de bondade, porque se acovardaram, porque fugiram no momento de crise, porque recuaram no momento em que a igreja mais precisava. E Deus só levanta líderes capazes para liderar, que seja determinado. Deus só levanta líderes capazes de liderar a sua igreja, que sejam homens encorajados de enfrentar até a morte, se possível. E esses homens aqui eram homens destemidos. Morreu em prol do evangelho Tiago. Pedro estava sendo guardado da prisão, porque a Bíblia está dizendo que agradar aos olhos de Herodes, porque o povo batia palma, colocaram nos jornais, outdoor, os noticiaram no rádio, era de manhã, era meio-dia, era de noite, no jornal da tarde estava lá registrado, os repórteres estavam falando: olha, Herodes matou Tiago, e ainda tem Pedro para ser julgado, para ser sentenciado. É só passar os asmos, é só passar a Páscoa, Pedro também vai ser morto, e a igreja com certeza vai desaparecer. A igreja não vai nem blindar o 3º ano de existência dela. Não. Mas foi totalmente ao contrário, queridos. Foi totalmente ao contrário. Tem algo interessante que me chama a atenção nesses 5 versículos que nós lemos. Irmão Felipe, irmã Jéssica, auxiliar José, tem algo interessante. Versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ei, preste atenção no texto. Preste atenção no texto que o texto está dizendo. Enquanto uns estavam batendo palma, enquanto uns estavam comprando bebidas alcoólicas, vinhos, comprando caixas de foguetes para soltarem depois da morte de Pedro. Enquanto Herodes estava alimentando no seu pensamento que logo depois que passasse 3 dias, Pedro também iria morrer. Só que ele estava enganado, porque tinha uma igreja que estava orando na casa da irmã Maria. Enquanto Satanás pensava que estava acabando com a liderança da igreja, a mesma igreja que era liderada por eles estava orando, intercedendo e fazendo campanha de oração. Todos nós sabemos que a oração é o termômetro da igreja. Todos nós sabemos que a oração é o que movimenta a igreja. Todos nós sabemos que a oração é o termômetro que move a casa, que move a casa dos cristãos. A igreja coletivamente, a igreja individualmente. Todos nós sabemos que a oração, ela é a base, é o alicerce para a nossa vida espiritual, para termos uma vida de vitória. Todos nós sabemos disso. Pedro estava dormindo, tranquilo. Talvez ele nem esperava a chegada do anjo, mas a Bíblia está dizendo que ele era guardado por 16 soldados.
E 2 soldados, irmão Felipe, estavam amarrados um ao outro lado de Pedro, para ele não se soltar. O negócio era sério. A segurança de Pedro era tão árdua, tão afinca naquele momento, porque ele não queria que, Herodes não queria que ele fugisse, que era para justamente ser mais aplaudido quando esse segundo líder fosse morto. Só que enquanto ele estava elaborando os planos, enquanto Satanás, enquanto os infernos, os demônios, debaixo da ordem de Satanás, estão querendo acabar com a igreja, Deus está elaborando um plano e projeto de vitória para a sua igreja aqui na terra. Porque a igreja está em oração ainda. A igreja está vencendo por causa das orações dos santos. Enquanto os líderes se preocupam com a igreja também ora pelos líderes. Enquanto os líderes estão a ponto de dar a sua própria vida em prol do reino de Deus, existe igreja que ainda continua orando pelos seus líderes. Eu quero que nessa noite os líderes saibam disso, que ainda tem crente corajoso, que ainda tem crente que oram de joelho, que ainda, vou mostrar aqui, tem marca de oração no joelho de muitos crentes ainda. Tem marca de oração de muitos crentes ainda. Tem marca. Tem aquela bolinha preta aqui, ó, no joelho de muitos crentes que estão em oração, em campanha de oração. Líderes da igreja, não se preocupe não, que ainda tem crente orando por você também, para você não desfalecer, para você não morrer também. Enquanto tem líderes preocupados para que muitos crentes não morram espiritualmente, para que não esfriem, para quando chegar o final dessa quarentena, alguns não vão dizer: olha, eu estou desviado, fulano está desviado, fulano está frio espiritualmente, precisa de uma reconciliação. Mas também tem uma igreja que está orando pelos seus líderes, para que eles continuem firmes, inabalável, nessa empreitada, nessa jornada tão árdua. Versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os projetos satânicos estão sendo projetados para acabar com a igreja está orando para que Deus abra portas, e até cadeias, e até algemas vão cair por terra. E em nome de Jesus, você é mais do que vencedor nessa noite. Eu prego para a igreja, eu falo para uma igreja que ainda está de pé, porque está debaixo de oração. Uma igreja que vive vitoriosa há mais de 2000 anos, não é porque tem recurso financeiro, não é porque tem uma quantidade de dinheiro bancária, não. Essa igreja sobrevive porque ainda tem azeite na botija, ainda tem reserva de oração no céu e intimidade com Deus. Essa igreja ainda vive aquele período de vitória, mas debaixo de oração. Você que está nessa noite aí, eu quero dizer para você, você pode até estar desanimado, alguém que esteja desanimado, alguém que esteja frio espiritualmente, mas a igreja está orando por você. Não se desanime, não se desespere, espere mais um pouquinho em Deus, e Deus vai fazer algo extraordinário acontecer. O milagre de Deus está chegando aí aonde você está. Não desfaleça o teu coração, não desfaleça o teu desânimo nesse momento. Deus tem um milagre para a tua vida nessa noite, e se você crê, pode levantar as suas mãos e dizer: eu creio, eu digo amém pela tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Ficamos em pé, queridos. Ficamos em pé nesse momento. Nós temos, pelo nosso horário, nós temos 6 minutos. Então deu para os irmãos em perceber e entender que durante o período bíblico existiu pelo menos 6 Herodes. O Herodes o Grande, os 3 filhos dele, depois que ele morreu, os 3 filhos repartiram, dividiram as províncias. Herodes Arquelau reinou em determinado lugar, Filipe em outro e Antipas em outro. Depois veio o rei Agripa primeiro, e depois o rei Agripa segundo. E esse Tiago que nós falamos era o Tiago, filho de Zebedeu.
que existia um outro Tiago, filho de Alfeu. Que vocês possam guardar e aprender em relação à história bíblica da nossa igreja primitiva. E que você possa, nesse momento, comigo, depois estarei passando a direção do trabalho, retornando ao microfone, irmão do diácono Felipe. Mas eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei como você está na sua casa. Eu não sei como você se encontra nesse momento no seu lar. Eu não sei qual a adversidade, quais prisões que lhe prendem, quais as aflições que te afligem nesse momento. O que é que está tirando o teu sono? Pedro era guardado na prisão para ser morto logo depois de alguns dias. Tiago já tinha sido morto. Eram os dois homens que eram o alicerce da igreja. Mas eu quero dizer para você, se você crê, o anjo de Deus vai chegar na tua casa hoje. Se é que já não chegou enquanto eu estou falando aqui nesse momento, avivando a tua fé, renovando as tuas esperanças. Se é que já não chegou novamente através dessa palavra, Deus tem algo especial para você e eu quero orar por você nesse momento. Se você crê, feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, sobre o seu coração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado, debaixo do sangue de Jesus, o teu Filho amado, nós determinamos uma bênção especial para o teu filho, para a tua filha. Que nesse culto, direcionado, Senhor, pelos nossos adolescentes, mas nós determinamos uma bênção especial na casa do teu filho e da tua filha. Que essa enfermidade, que esse mal, que essa frieza, que esse desânimo vai cair por terra nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Deus amado, nós oramos pela nossa liderança da igreja, pastor Reginaldo, sua família, seus filhos. Que o Senhor possa trazer saúde, conforto, paz, e que o Senhor possa, meu Deus, abençoar com as mais ricas bênçãos do céu os nossos presbíteros, os nossos diáconos, os nossos obreiros, auxiliares. Que o Senhor possa, meu Deus, encorajar homens com vontade de trabalhar, de fazer a tua obra, de fazer a diferença. Homens que sejam destemidos, homens que não se resguardam, mas que vai pela frente, pega a bandeira da vitória, pega o arguilhão, meu Deus, e com força e com vontade possam, meu Deus, sair, Senhor, para pregar a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa com as mais ricas bênçãos do céu todo o campo do quilômetro 8, as nossas congregações, os dirigentes. Que o Senhor possa usar, meu Deus, de misericórdia e continua salvando nesse período que estamos vivendo de crise mundial. Mas a tua igreja é viva, a tua igreja é uma igreja vitoriosa, e nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Tudo isso, Deus, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Se você pode dizer comigo, dê um brado de glória e de vitória e diga amém. Amém, graças a Deus. Nosso diácono Felipe. Glória a Deus. Amém. Agradecemos ao nosso presbítero Cláudio, pela esta palavra, uma palavra rica que chegou aos nossos corações, e desde já nós agradecemos a compreensão de todos, daqueles que pararam um momento do seu tempo para exaltar ao nome do Senhor, para bendizer ao seu santo nome. Estamos chegando ao fim deste culto na direção dos adolescentes, conjunto Eloi, e nós agradecemos a todos os nossos irmãos que nos viram, que tiraram um tempinho do seu tempo para nos prestigiar, para ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão auxiliar Edilson, que nos ajudou, que contribuiu com a obra do Senhor, desde a nossa banda, aos nossos adolescentes que vieram, a Jennifer, a Jéssica, o Alex, aí a Leandra e o Miqueias. Eles vieram, participaram com a gente, e assim, a obra do Senhor não para. Nosso auxiliar ali, Rian, sempre contribuindo na obra do Senhor, e a nossa banda, um dos nossos vices dos adolescentes, nosso auxiliar Bezaliel e o nosso tecladista Lucas. Desde já agradecemos a todos, amém? E só passando as informações, amanhã, quinta-feira, o nosso culto
Amanhã, nosso culto na residência da nossa irmã Evanilde. Estaremos fazendo um culto ao ar livre. Então você que mora naquela região ali, você que mora naquela região ali, você pode sair para fora da sua casa, senta ali na sua porta, participe conosco. Quinta-feira, na casa da nossa irmã Evanilde, lá o culto vai ser lá, na frente da residência dela. Sexta-feira, culto de doutrina na casa do Senhor, nossa live com o nosso pastor. E as programações continuam no sábado de manhã com as irmãs, à noite com os jovens, e ao domingo de manhã, nossa escola bíblica, e à noite o grande culto. Amém? Neste momento estarei passando mais uma vez para o nosso presbítero Cláudio, e ele estará dando continuidade e encerramento. Amém? E se faltou alguma coisa, irmãos, nos perdoe, e em nome de Jesus é só vitória. Amém? Estaremos nesse momento orando, encerrando o trabalho, queridos. Nós temos 3 lições para ser votada, para ser ensinada no próximo domingo. Continue dando seu voto, participe, que Deus possa abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, nós te louvamos, meu Senhor, e agradecemos ao nome do Senhor. No nome santo de Jesus, que o Senhor possa guardar a tua igreja, que os teus anjos estejam, meu Deus, ao nosso dispor, nos guardando, nos protegendo dos dados inflamados, ataques infernais. Que a nossa fé seja uma fé convicta, que a nossa fé seja uma fé renovada a cada dia, debaixo do sangue poderoso do nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra, os missionários, os pastores, que fazem menção de te servir com o coração verdadeiro. Pai, os homens de Deus a quem o Senhor tem chamado para te servir com determinação, afinco e muita coragem. Senhor, abençoa as irmãs do Estilo de Oração, nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças. Abençoa o nosso país, abençoa os governantes, abençoa o nosso presidente, abençoa nossos governantes que tendem de realmente governar para o povo e que tenha temor de ti, Senhor. Pai, aqueles que querem usufruir somente dos bens materiais, das riquezas, e que querem, meu Deus, cada dia se corromper com as coisas materiais deste mundo, que o Senhor possa, meu Deus, olhar para eles e recompensar segundo a tua boa vontade. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor e por fé te agradecemos. Dá uma noite de paz, de bênção e comunhão contigo. Se hoje for a noite do arrebatamento, abra os nossos ouvidos espirituais e assim desperta o teu povo para ouvir o soar da última trombeta. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. E a igreja do Senhor Jesus diz: amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.